Olá pessoal, tudo bem? Professor Marco, de Matemática. Nós vamos corrigir aqui então o PET 6 do sétimo ano, referente à semana 3. As atividades estão na página 23, 24 e 25. Nessa semana aqui nós iremos trabalhar com o plano cartesiano, né? Dar uma continuidade, né, da semana 2, e nós vamos também ver pontos simétricos em relação, né, a um ponto localizado em determinado quadrante, transferir ele para um outro quadrante, certo? Então, olha só, primeira atividade. Marimar está utilizando o jogo de xadrez para trabalhar matemática com seus alunos. Ela apresentou o tabuleiro ao lado e o comparou a um plano cartesiano. Observe que ela traçou, né, a origem aqui, ó, nós temos o eixo X da abscissa, o eixo Y da ordenada, né, feito o cruzamento aqui no meio do tabuleiro. Após verificarem em qual quadrante o peão está, ela solicitou que os alunos desenhassem essa peça nos outros 3 quadrantes do plano cartesiano. Não em qualquer lugar, mas sim o simétrico dessa peça em relação à origem do plano cartesiano, em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y. Desenhe o peão nessas 3 posições. Observe que o peão ele está localizado aqui já no terceiro quadrante, olha, né? Qual que é a localização dele? Sabendo que a origem, né, do nosso plano cartesiano, nós temos aqui, ó, 1, 2 para o X, né, do lado esquerdo negativo, 1, 2, 3 para baixo do Y. Então, ele está localizado aqui, ó, no terceiro quadrante, no ponto -2 e -3, certo? Aí, para ser mais fácil um pouquinho, eu poderia ter feito em qualquer ordem, mas aí eu vou transferir, ó, lembrando que é o primeiro, em sentido anti-horário, né? Primeiro, segundo, terceiro e o quarto quadrante. Eu vou transferir a posição desse peão que está aqui no terceiro quadrante para o quarto quadrante de uma vez. Só que no quarto quadrante ele tem que manter a localização dele, e a simetria dele, manter o mesmo distanciamento. Então, aqui, ó, ele vai vir dessa posição para o quarto quadrante. O que vai acontecer? Ele vai vir para cá, aqui, olha. O que houve de mudança? Ó, se você olhar, ele se manteve no mesmo valor de y, -3. Mas o x, ele, ao transferir do terceiro para o quarto quadrante, a distância que era -2 aqui passou a ser 2 positivo. Então, a localização dele no quarto quadrante é 2 para o x e continua no -3 para o y. Aí eu vou transferir do quarto para o primeiro. Olha o que vai acontecer com ele. Aí ele vai lá para cima, ó. Então, agora ele inverte, né, a posição dele, certo? O distanciamento vai ser o mesmo, vai ser simétrico, ele vai ser transferido para o outro quadrante. Então, se ele está 3 para baixo, ele vai ficar 3 para cima, certo? 1, 2, 3 para baixo, 1, 2, 3 para cima. E aqui, então, ele vai ter agora o valor de x 2 positivo, mas o valor para y de 3 negativo passa a ser 3 positivo, certo? E do primeiro quadrante eu vou transferir para o segundo. O que vai acontecer? Olha só, ele vai distanciar, se ele está 2 distanciado para, né, em relação à reta do y, para o lado direito, ele vai ficar 2 para o lado esquerdo. Aí, então, ele vai voltar a ser 2 negativo para o x e se mantém em 3 positivo para o y. Bem tranquilo, né? Atividade número 2. Anderson desenhou no plano cartesiano, abaixo, metade de uma figura que é simétrica em relação ao eixo y. Se ela é simétrica, é porque ela pode ser transferida, né, em relação ao eixo y para o outro quadrante. Ok? Então, aqui nós temos o seguinte, ó, observe e responda as questões a seguir. Letra A. Quais são as coordenadas dos 6 vértices da figura, os quais se encontram plotados no plano cartesiano? Os 6 vértices, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, né? Qualquer ordem eu poderia pegar isso, mas eu peguei aqui, ó, né? Primeiro aqui, ó, 0 e -1, tá? 0 do x menos 1 do y. Aí eu fui nessa ordem aqui, ó. -3 do x, -3 do y. Aí aqui, ó, -2 do x, 0 do y. -4 do x, 2 do y, -1 do x, 2 do y, e aqui eu tenho, né, que é o 0 do x até o 5 do y. A letra B, quais são as coordenadas dos 4 vértices que teremos que determinar para concluir a figura?
Aí eu achei melhor fazer a figura primeiro. Então, eu fiz a simetria dela, já fiz ela aqui, ó. Então, eu transferi ela do, né? Ela estava localizada no segundo e terceiro quadrante, veio para o primeiro e quarto, certo? Fiz a simetria dela. Aí ele pergunta sobre as coordenadas dos 4 vértices. Aí trouxe para cá a figura, então os 4 vértices eram esse e esse. Observe que esse aqui não foi feita simetria dele, porque eles estavam localizados no eixo Y já, permaneceram no eixo Y. Então os vértices são aqui, ó, 1 para o X, 2 para o Y, aqui 4 para o X, 2 para o Y, aqui 2 para o X, 0 para o Y, e aqui embaixo 3 para o X, menos 3 para o Y. O que devemos fazer em relação às coordenadas dos 4 vértices plotados no plano e não pertencentes ao eixo Y? Esses 4 pontos não estavam pertencentes ao eixo Y, né? Para obter os 4 vértices restantes para completar a figura, os 4 vértices que estavam aqui, que não pertenciam ao eixo Y, foram transferidos, né, para fazer a simetria da figura. O que aconteceu com esses 4 pontos? Manteve-se a abscissa e manter a ordenada? Manteve o mesmo valor de x, mesmo valor de y? Não. Para você ter uma ideia, que ó, esse primeiro ponto aqui, que, ó, né, ele era menos 1 do x, 2 do y. Transferido para cá, o que aconteceu? O menos 1 do x passou a ser 1. E o 2 continua sendo 2. Então, se você observar, o valor do x mudou o sinal. O y se manteve. Pega um outro ponto como referência aqui, ó, menos 4 e 2. Transferido para cá, passou a ser 4 e 2. Quer dizer, o x mudou de sinal e o y não. Então, aqui, ó, letra B, manteve a abscissa? Não, não manteve o x. Letra C, multiplicar a abscissa por menos 1 e manter a ordenada. A abscissa é o x. Ela foi multiplicada por menos 1? Foi, porque ela mudou o sinal. O 4 negativo passou a ser 4 positivo. O 1 negativo passou a ser 1 positivo. Então, quer dizer, multiplicou por menos 1. O número negativo multiplica por menos 1, ele fica positivo. Mudou o sinal. E a ordenada aqui, ó, se manteve. Tá? A ordenada é o y, ela não continuou, ela não mudou o sinal dela. Então, a alternativa correta é a letra C. Letra D, o que fizemos foi determinar o simétrico em relação ao eixo y, dos 4 vértices plotados no plano, e não pertencentes ao eixo x. Por que não precisamos determinar o simétrico em relação ao eixo y dos outros 2 pontos plotados no plano e que pertencem ao eixo, a esse eixo? Nós temos 2 pontos aí, olha, que pertencem ao eixo y, que é o ponto 0 e menos 1, está aqui embaixo, e o 0 e 5 está lá em cima. Esses 2 pontos pertencem ao eixo y. Eles são seus próprios simétricos em relação ao eixo y. Não tem como eu inverter eles como foram invertidos os outros, certo? Atividade número 3. Nas ilustrações abaixo, a linha tracejada indica a simetria da figura. Desenhe a figura simétrica em cada uma das ilustrações. Galera, presta atenção. Fazer a simetria é transferir a figura de um local para outro, mas ela tem que manter o mesmo distanciamento, porém ela vai receber uma inversão, ela vai ser inversa. Então, olha o que aconteceu com a figura de cima, na primeira imagem, olha o que vai acontecer com ela simétrica, aqui, olha. Então, quer dizer, aqui é o seguinte, que, ó, você pode contar os pontinhos aqui, ó. Esse ponto aqui, como ele está colado no eixo, ele continua. É como se fosse um espelho, está refletindo, tá vendo? Esse ponto aqui está 1, 2, 3 pontos para cima. Vai ficar 1, 2, 3 pontos para baixo. Esse aqui está 1, 2, 3, 4 pontos para cima. Ele vai ficar 4 pontos para baixo. Esse aqui já está localizado no eixo, continua. Aconteceu na atividade anterior. Não sofreu simetria. Esse ponto aqui está 1, 2 para cima, vai ficar 1, 2 para baixo. A figura aqui, ó, ela sofre uma reflexão, tá vendo? A simetria dela foi transferida de um local para outro. Olha a segunda imagem, a reflexão dela, a simetria dela. Tá aí, ó. Então, aqui, ó, esse ponto aqui, ele está distante 2 para cima, vai ficar 2 para baixo. Esse aqui está 3 para cima, fica 3 para baixo. Esse aqui está 4 para cima, fica 4 para baixo. E assim por diante. Ó, esse aqui em cima está 1, 2, 3, 4, 5, 6 para cima, vai ficar 6 para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí nós teremos, né, a construção das nossas figuras. Tá certo? Atividade número 4. No plano cartesiano abaixo, temos a metade de uma figura.
que é simétrica em relação ao eixo Y. Determine as coordenadas dos pontos marcados no plano e, em seguida, marque nesse plano o simétrico desses pontos em relação ao eixo Y e desenhe a outra metade da figura. Então, galera, é o seguinte, ó. Eu chamei aqui, por exemplo, eu comecei esse ponto aqui, ó. Chamei de ponto A, B, C, D, até o ponto G. Então, eu comecei aqui, ó. Ponto A, pontinho da seta aqui, ó. Menos 5 para o X, 3 para o Y. Ponto B, está aqui em cima, aqui, ó. 3 negativo para o X, 5 para o Y. Foi anotando, tá vendo aqui, ó? Ponto C, 3 negativo para o X, 4 para o Y. Ponto D, tá aqui o próprio 4, ó, não tem valor do X, é 0 para o X, 4 para o Y. Esse ponto aqui é 0 para o X, 2 para o Y. Aí, esse ponto aqui em cima, ponto F, menos 3 para o X, 2 para o Y. Ponto G, menos 3 para o X e 1 para o Y. E aí nós temos que transferir essa figura em relação ao eixo Y. Então, ela vai ser, aqui, ó, a simetria dela, daqui ela vai vir para cá. Certo? Estou fazendo uma simetria dela em relação ao eixo Y. Então, para cá, o que vai acontecer? Já mediante o que foi feito na atividade anterior, ela vai continuar na mesma altura, então os valores de Y permanecerão. O que vai mudar? Os valores de X, eles serão multiplicados por menos 1. Isso influencia apenas, vai fazer o quê? A alteração dos sinais dos valores do X, da abscissa. O Y continua mantendo o mesmo aqui, ó. Era menos 5 e 3, vai ser 5 e 3. Era menos 3 e 5, vai ser 3 e 5. Era menos 3 e 4, virou 3 e 4. Era no ponto G, menos 3 e 1, passou a ser 3 e 1. Com isso, a localização no primeiro quadrante desses pontos, nós teremos a simetria dessa nossa nova figura. Tá certo? Então, é isso aí, galera.